Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto Muda-te, baseado no livro Muda-te, de João Nunes, da editora Fonte Viva. E hoje estudando o capítulo 17, da tristeza para a alegria. Jesus já nos ensinava, a felicidade não é deste mundo. No mundo encontrareis tristezas, dificuldades, e nós sabemos muito bem disso. Tantas situações do dia a dia nos levam a essa tristeza. A perda de um ente querido, o desemprego ou a dificuldade financeira, o fim de um relacionamento ou mesmo um relacionamento difícil, um relacionamento que nos magoa. Tantas situações que enfrentamos cotidianamente nos levam a essa tristeza, a esse desamparo, não é? Mas é óbvio que quando Jesus fala a felicidade não é deste mundo, ele também não está querendo dizer que não é possível ter alegria no dia a dia. Então é um pouquinho sobre isso que João Nunes vem nos ensinar quando ele nos lembra: muda-te da tristeza para a alegria. E é claro que tudo que acontece tem um motivo. E esses acontecimentos na nossa vida, eles vão nos trazer inúmeros tipos de pensamentos e reações conforme os nossos pensamentos. Mas é preciso manter a fé, manter a esperança, essa chama acesa em nós, da confiança em Deus, de que tudo passa, mediante também nós nos esforçarmos para que isso aconteça. E aqui João Nunes vai nos dizer, para buscarmos a sintonia no alto, a conexão com Jesus através da prece, porque assim vamos acerenando os nossos pensamentos, trabalhando nossas angústias e tristezas. Assim, perceberemos a presença da espiritualidade amiga e vamos aos poucos vencendo e saindo dessa tristeza. Vamos modificando os nossos pensamentos, acerenando a mente, o coração. A prece, ela nos leva, a essa conexão com o mais alto. É porque é importante a gente lembrar que por mais que passemos por essas tristezas, se nós nos entregarmos a elas, nós vamos permitindo que o que nos faz triste seja maior do que a nossa esperança ou a nossa fé. É como se nós permitíssemos que o mundo fosse pesado demais sobre a nossa costa, que o mundo fosse grande demais para enfrentarmos, e como se essa luz que temos, ela vai diminuindo. Isso tantas vezes ocorre, não só pelas situações. Vamos lembrar daquela passagem de Jesus lá no barco, na tempestade, e a tempestade quase derrubando todos. Jesus pergunta: por que o temor? Onde está a vossa fé? E depois Jesus acalma a tempestade. E assim o nosso dia a dia, ele pode ser representado por essa tempestade. Como começamos a dizer, como João Nunes começa a nos ensinar, sempre passaremos por situações difíceis, de variadas formas, de variadas fontes, de variadas causas. Como nós vamos encarar isso? Como nós vamos agir e reagir perante o mundo? Se nós deixarmos que o medo, o temor cresça, é uma sombra que vai deixando tudo nublado ao nosso redor. E a tristeza vai nos consumindo, como um buraco onde a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa vitalidade vai se esvaindo, vai indo embora, e a gente vai ficando cabisbaixo, e a gente vai olhando sempre para baixo, e como se a nossa luz fosse se apagando aos pouquinhos. Então, buscar Jesus, buscar a espiritualidade, é não deixar que esta luz vá minguando e, no meio da tempestade, no meio da tristeza,
buscar o apoio dos bons espíritos, buscar o apoio da espiritualidade. Isso mesmo, Helder. João Nunes vai nos orientar que com a prece, com a caridade, nós temos chances e oportunidades de melhora. E como se a gente deixa que a tristeza fique e vá minguando no dia a dia, pouco a pouco a gente vai, às vezes, entrando nesse estado, nós podemos também fazer o contrário, permitir que ela se vá embora, que ela não se demore. A tristeza ela é uma emoção básica, nós vamos tê-la, mas a gente não pode permitir que ela se demore. Então, João Nunes vai nos dizer que são gotas diárias que vão entrando em nossos pensamentos e expulsando essas mazelas, a prece e a caridade. Assim nós vamos dando chances e oportunidade de melhoras a nós mesmos. A prece e o trabalho são os primeiros passos para a execução deste processo, deixando então que se renasça, não se apagar essa alegria dentro de nós, através da prece e do trabalho. Então João Nunes está aí nos mostrando um caminho. E eu gosto tanto desse livro, Paula, e todos os amigos que estão nos ouvindo, porque o João Nunes ele não só fala, não só teoriza, não é, sobre a mudança, mas ele sempre nos oferece um passo a passo, uma sugestão, um caminho de mudança. E aqui, se nós não queremos nos entregar à tristeza e permitir que a tristeza nos consuma, a prece e o trabalho é o primeiro passo, é como começar essa mudança da tristeza para a alegria. Mas a prece aqui precisa ser entendida, e João Nunes nos dá várias dicas sobre isso. Não é aquela prece que a gente fica lá dentro do nosso quarto, choramingando, triste, rezando para que Deus resolva os nossos problemas, ou para que tenhamos uma salvação, para que uma determinada situação de conflito se resolva, ou que Ele nos livre daqueles males, das tempestades, das dificuldades do dia a dia. A prece, tantas vezes, é esta conexão com as coisas simples do dia a dia. É aquela oração em que nós vivemos a espiritualidade e a encontramos nas coisas simples, a encontramos na natureza. Quantas vezes a prece é aquele caminhar de pés descalços, pisando na grama, pisando na terra, sentindo a força da natureza. Quantas vezes os amigos já devem ter vivenciado isso? Quando nós estamos tristes, vamos mexer com uma plantinha, ou podemos caminhar num parque, respirar a natureza, um ar fresco do bosque, do parque, da praça. Quando nós podemos observar a lua, as estrelas, uma criança sorrindo, uma criança pequena que faz aqueles gestozinhos tão singelos, tão gostosos. Isso é oração, isso é prece que nos tira da tristeza para a alegria. Porque então nós vamos deixando aquele olhar que só vê as coisas ruins, está tudo ruim, está tudo péssimo, tudo é pesado, tudo é complicado. E começamos a olhar como as estações mudam, como os dias se renovam, como as flores ainda mantêm a sua cor, o seu perfume, como as crianças continuam a brincar, a rir, a nos ensinar que é preciso ter alegria, que é preciso ter gosto pela vida, vontade de viver. Esta é a prece que nos vai tirar da tristeza para a alegria. E tem o trabalho. Mas ainda sobre a prece, né, ela me veio assim, é encontrar Deus em todas as suas criaturas. Exato. É a maior conexão que a gente pode ter, né? E o trabalho, João Nunes vai sempre nos lembrar da necessidade do trabalho, da necessidade da caridade. O trabalho nesse sentido do auxílio ao próximo, do fazer o bem. E aí me lembro de uma pequenina história do nosso querido Chico Xavier, e nosso inesquecível Chico Xavier, em que os seus biógrafos sempre nos relatam que quando ele estava triste, pensando nos seus problemas, em tudo que o afligia, seus problemas de saúde, seus problemas com a família,
em como ele ia suprir ali as necessidades físicas, materiais, mas especialmente os de saúde, tudo que o levava à tristeza. Emmanuel aparecia para ele e falava para que ele fosse até a periferia, encontrar com os amigos, né, que ele sempre levava o pão material, levava também o evangelho e a evangelização para as crianças, né, nos bairros. Falou, vai lá nas casinhas simples daqueles amigos humildes que sempre te acolhem com tanto carinho. E o Chico, então, atendia Emmanuel e ia para a periferia da cidade, ia para aqueles acolhidos, né, da sua causa, e logo ali trabalhando, conversando, dialogando, levando o ensinamento cristão, levando ali para as crianças, ele se iluminava novamente e voltava para casa já esquecendo dos seus problemas. Então esse trabalho que é o agir no bem, no pouco a pouco, dia a dia, como nos diz João Nunes, em que uma coisinha ou outra, às vezes um sorriso que a gente leva, uma palavra amiga, né? Um bate-papo com um amigo, ou mesmo um pão material que a gente leva para alguém e vê o sorriso no rosto daquela pessoa, isso nos preenche e ocupa também o nosso tempo. E ocupando o nosso tempo, ocupamos a nossa mente com coisas boas. E aí a tristeza também não tem espaço, né, Helder? É substituir essas situações que nos causam tristeza pelas possibilidades da alegria. E hoje vocês viram que o violão está por aí e nós vamos cantar hoje com muita alegria, trazendo uma música para vocês, porque Jesus era assim. Como ele gostava, a gente vai ver isso muito no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, como Jesus gostava de se alegrar com seus amigos, como Jesus gostava de estar junto da sua família, dos seus apóstolos, dos seus irmãos, e juntava todos, trazia sempre a alegria presente, porque não pode ter evangelho sem alegria. Evangelho é alegria. Enfrentaremos as dificuldades do mundo, mas evangelho é alegria. Então vamos cantar uma música que fala um pouquinho sobre isso. Essa música é do movimento espírita aqui da região metropolitana de Minas Gerais. Chama-se Trabalho. Trabalha, ora e vigia. Trabalho traz alegria, a bondade gera afeição. Jesus mesmo nos dizia, amor, serviço, perdão. Ensina a mãe natureza em seu eterno criar, que toda a sua beleza nós podemos imitar. Sejamos como a formiga que trabalha o ano inteiro, bichinho que nunca briga e vai enchendo o celeiro, e quando a dor alcançar as fibras do coração, vamos todos trabalhar com paz, amor e união. Vejamos que a alegria é difícil de encontrar, é fácil no dia a dia e ao nosso lado está. Trabalha, ora e vigia, preenche a vida de amor, saia dando alegria, seja sol, seja calor. Trabalha, ora e vigia, preenche a vida de amor, saia dando alegria, seja sol, seja calor. Linda, não é? Trabalho traz alegria. Bondade gera afeição. Porque quando nós trabalhamos com alegria, aqueles com quem estamos são nossos afetos, são nossos amigos. Então trabalha, ora, vigia, serve sempre com alegria. Helder, eu queria deixar uma dica também para quem nos acompanha, uma referência, já que você citou o livro Boa Nova, é o capítulo que fala sobre Bartolomeu, chama-se Bom Ânimo, e esse capítulo vai nos mostrar como Bartolomeu, que era tido como discípulo triste, alcançou o bom ânimo, alcançou a alegria. Fica essa dica também de leitura. Para os amigos ficarem curiosos, né? Bartolomeu estava sempre ali triste. E aí Jesus
tendo uma oportunidade que os outros amigos estavam lá ocupados, separa um pouquinho junto de Bartolomeu e vai os dois conversar. E Jesus se preocupa com a tristeza do amigo. Por que estás tão tristes, meu amigo? E ele fala da tristeza da mãezinha que havia perdido, das várias dores do mundo. Vai lá, leia este capítulo, bom ânimo, como Jesus conduz o seu amigo para a alegria. Porque é isso que nós falamos, Evangelho é alegria. E aí João Nunes nos dá aqui, encerrando o seu capítulo, esta mensagem. Cuida, cultiva e distribui alegria. Cuida, cultiva e distribui. Assim como uma flor, né? Que a gente cultiva, cuida e distribui. Assim também é a alegria. Alegria em ser filho de Deus e ter Jesus como exemplo e guia. O Criador está presente o tempo todo em nossa vida. Sente-o, recebe-o, deixa-o agir em ti. Assim sentirás a verdadeira alegria e esta jamais diminuirá em tua caminhada. Sê feliz, sente Jesus, sê alegria e distribui amor, sê alegria, sê a paz. E como nos disse a canção, trabalha, ora e vigia, preencha a vida de amor, saia dando alegria, seja sol, seja calor. Muito obrigada, meu abraço fraternal a todos. Um abraço, saia dando alegria, paz e bem a todos. Até o próximo programa, com muita alegria nos nossos corações.